Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de português número 45, tá? Então, peguem um livro, 5 de vocês, abram na página 50. A gente vai ter muita atividade para fazer nessa, muita atividade nessa videoaula. Lápis e borracha e se prepare. Vamos lá, mãos à obra. Bom, essa é a nossa atividade de número 101, 102, 103, 104 e 105. A gente vai falar de linguagem verbal e não verbal. Você lembra desse assunto? A gente já conversou sobre esse assunto, já trabalhamos bastante esse assunto em ciências sociais. Falamos de vários tipos de linguagens, linguagem digital, linguagem de Libras, de Braille, vocês lembram? Então, nessa aula a gente só vai dar uma pincelada, ou seja, uma resumida, uma relembrada rápido para mandar brasa nas atividades, tá bom? Então, na página 50, o livro traz um texto, eu não vou ler, mas você vai me prometer que depois da videoaula você vai ler, tá bom? Que aí você pode fazer isso com mais facilidade sozinho, tá? Então, linguagem verbal e não verbal. Quando você era pequeno, com certeza sua mãe leu alguns livros de história para você, ou sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão mais velho, sua tia, sua avó, alguém, ou até mesmo sua professora lá do jardim de infância, lá da educação infantil, deve ter contado alguma historinha para você, lido alguma história para você. E como você não sabia ler as letras, com certeza você só leu as imagens, né, as figuras. Isso é linguagem não verbal. É a linguagem onde não se faz uso das palavras. Quando a pessoa que lhe contava a história contava essa história, ela estava usando a linguagem verbal duas vezes. Uma para ler, ela estava lendo a escrita, e ela estava usando a oralidade, né, a voz, para emitir aí essa linguagem, comunicar essa história, fazendo uso da linguagem verbal, tá? Então, a linguagem verbal é aquela que faz uso de letras e palavras, né? Seja ela escrita ou falada. E a linguagem não verbal é aquela que não faz uso das palavras, tá? Um exemplo são as imagens das histórias e quadros que a gente já viu que existe. Okay? Outro exemplo de linguagem não verbal, outros exemplos, a dança e a música. No caso da dança, é uma linguagem corporal, de expressão corporal, é uma linguagem com o corpo. E na música, é a linguagem dos acordes. No caso da música, a gente está falando sobre a melodia, aquilo que a gente ouve que não tem letra, tá? Não estou falando da parte da letra da música, estou falando da parte do som, da melodia, do ritmo musical, das notas e acordes que juntos formam uma melodia. É a linguagem não verbal. Os gestos também, quando você acena, quando você bate palma, quando você dá um sorriso, né? A expressão do rosto, são linguagens aí não verbais, são gestuais, são gestos. E existem linguagens que são situações que são muito importantes, na verdade, que o uso da linguagem através dos gestos, ela é muito importante. É o caso da linguagem das Libras, né? A língua brasileira de sinais, que a gente já aprendeu também. Inclusive, aprendemos o alfabeto, né? Em Libras. Você está exercitando? Está tentando usar? É bem bacana brincar de falar aí usando Libras, né? De se comunicar com as Libras. E também é o caso dos sinais. Olha como é importante também a linguagem não verbal nessa forma, que não são os gestos, mas também é uma linguagem não verbal. São símbolos que se usa no trânsito. Os códigos de trânsito são todos visuais, são todo ele formado por linguagem não verbal. Ninguém fica falando, parou, agora pode ir. Não, até o guarda, quando está lá organizando o trânsito, ele usa o apito, pipi, que é o som. Então, também não é uma linguagem verbal. Tá bom? Vamos fazer as atividades, página 52, vamos lá, mão na massa, porque tem muita coisa, lápis apontado e
A linguagem não verbal é utilizada constantemente no nosso dia a dia. Dê exemplos de situações em que nos comunicamos pela linguagem não verbal. Tem tantos, né? Tantos exemplos. A tia Georgia trouxe alguns, ó, sinais de trânsito, libras, sinalização de alerta, né? E existem outros também. Tá? Até mesmo os códigos ou as plaquinhas que a gente encontra até na escola. Tem lá as placas, né? Por exemplo, lá no laboratório do Maker, não pode comer. Tem algumas coisas assim, alguns símbolos, algumas placas ali avisando. Né, também as plaquinhas que ficam nas portas dos banheiros, né, de menina e de menino, também são sinalizações de alerta, são essas sinalizações de alerta, tá bom? Indique leituras possíveis para essas imagens. O que isso aqui parece? O que está querendo dizer? Alguma coisa de que é proibido. Pode ser cachorros ou animais em geral, tá? E vocês escolhem o que vocês vão botar. Proibido cachorros ou proibido animais em geral, ok? Esse aqui é proibido fumar, geralmente isso em lugares fechados, né? Biblioteca, cinema, teatro, não pode, é proibido fumar, só em locais abertos que podem, que ainda é permitido. Aqui, proibido fotografar. Você já foi em algum lugar que é proibido fotografar? Geralmente em teatro em cinema, em teatro, é proibido, tá? E aqui, proibido o quê? Pescar, olha aqui o anzol, tá vendo? A pesca é proibido. Naquele lago, naquele local ali, geralmente existem lugares assim. E existem lugares próprios para você pescar também, que é o pesca, pague pesque, né? Pesca e pague. Página 53. A história em quadrinhos é um ótimo exemplo da associação da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Ela usa as duas linguagens, tanto as palavras, que são as falas dos personagens, quanto a imagem, a expressão, o local onde eles estão, o desenho que aparece, é importante que a gente possa visualizar. Tá? Então, ela usa essas duas linguagens. Vamos lá. Textos compostos por linguagem verbal e não verbal são formas válidas de comunicação. As tirinhas, por exemplo, são uma das associações mais conhecidas entre os dois tipos de linguagem. Observe essa tirinha. Adoro andar pela praia. Conchas, tatuíras, algas, gaivotas, caranguejos. Tatuíras deve ser esse tatuí aqui, que a gente chamava, eu pelo menos conhecia como tatuí. É tudo muito legal, aquele bichinho que fica dentro da terra, da areia. Aí ele continua andando, de repente ele olha e fala, não, nem tudo, nem tudo, ó. É tudo muito legal, e aqui ele fala, nem tudo. O que ele não achou legal aqui, ó? Muito lixo no chão, né? Nem tudo é legal. A última fala do personagem Armandinho indica que nem tudo é muito legal. Que elementos visuais confirmam o que diz o texto verbal? Ele viu o que no chão? Lixos, olha lá. A mudança de cor no rosto do personagem, ele muda de cor? Olha lá, muda sim, ó, fica roxo, nervoso. A mudança de cor no rosto do personagem revela que algo não vai bem. Geralmente essa mudança está associada a um sentimento de dor ou de desconforto. E há lixo espalhado pela areia, isso a gente viu logo, que reforça a ideia de que nem tudo está bem. Então você pode botar com as suas palavras, tá? A cor no rosto do menino mostra que ele ficou chateado, que ele ficou, né, com raiva, que ele ficou aborrecido, e os lixos espalhados pelo chão. 4. Destaque do texto dos quadrinhos a palavra que é escrita com letras que apresentam sons característicos de outras letras. Vamos ver? Vamos lá. Conchas, eu acho que é... O que você acha que é? Tô achando aqui que é conchas, hein? Aqui, ó, conchas. O X, né? CH faz som de X. Acertei! Você pensou igual a mim? É isso aí. Ainda na 53... assinale a alternativa correta. A linguagem verbal, a gente ainda tem 3 páginas. A linguagem verbal é aquela composta apenas por verbos. A linguagem não verbal refere somente aos sinais de mão.
A linguagem verbal é expressa por meio de palavras que podem ser escritas ou faladas? A linguagem verbal é aquela que só os adultos sabem falar? A linguagem não verbal é pouco usada? Não. Letra C, a linguagem verbal é expressa por meio de palavras que podem ser escritas ou faladas. Página 54. Observe a tirinha. Essa tirinha, por incrível que pareça, não apresenta palavras, linguagem. Então, linguagem verbal. Então, a tirinha apresenta que tipo de linguagem? Linguagem não verbal, só com imagens. Isso aí, olha bem o que está acontecendo, que a gente deve ter que responder na outra, hein? Ó, escreva um pequeno texto para contar a história que aparece na tirinha. Então, o Calvin, que é esse personagem, ele chega, né, ele está andando e de repente começa a chover. Ele abre o guarda-chuva primeiro, ó, começa a chuviscar. Ele abre o guarda-chuva e ao invés dele se proteger, ele faz uma piscina com o seu guarda-chuva. Eu trouxe uma sugestão, mas vocês podem escrever do jeito que vocês quiserem essa história, tá bom? Ó, Calvin estava caminhando com seu guarda-chuva, de repente começa a chover. Calvin abre o guarda-chuva, mas em vez de utilizá-lo para se proteger da chuva, ele deixa enchê-lo de água e brinca dentro dele. Se vocês quiserem dar pausa para poder escrever com calma, depois vocês retornam. Agora a gente vai dizer o que é verdadeiro e o que é falso, combinado? Vamos lá. A combinação de linguagem verbal e não verbal é muito usada em propagandas? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, usa-se muita imagem e algumas palavras. O apito do juiz no jogo de futebol pode ser caracterizado como linguagem não verbal? Sim, a tia Jardim até falou do apito do guarda de trânsito, verdadeiro. Terceira aqui, ó. As chamadas telefônicas são comunicações estabelecidas em linguagem não verbal? Acho que é falso, né? Chamada telefônica, você vai falar. Em uma partida de futebol, aqui, ó, que passa na televisão, quando escutamos a voz do narrador, estamos nos relacionando com a linguagem não verbal? Mas ele está falando, tem palavras, então falso, é verbal. E a última. Nos quadrinhos, a linguagem mista está quase sempre presente, certo ou errado? Que as duas linguagens estão juntas quase sempre na história em quadrinhos, verdadeiro. Então ficou VVFFV, ok? Se precisar pausar, pausa. Página 55, eu já estou fazendo bem rápido porque a gente tem pouco tempo. Então vamos lá, observe a tirinha. Esse é do Garfield. Udi, será que você pode se afastar um pouco? Aí ele se afasta, isso porque ele estava incomodando com a língua dele. Ele se afastou, mas a língua continuou perto, olha só. A tirinha é composta por linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista, quando as duas são utilizadas, linguagem inventada ou linguagem de sinais. Tem figuras? Tem. Desenhos? Tem. Tem fala? Tem, que é o pensamento dele. Então, linguagem mista. 10. Dê exemplo de linguagens não verbais de acordo com o que se pede. Visual. Vamos aqui a alguns exemplos. Placas de trânsito, semáforo, faixas de bloqueio. Se vocês pensarem em outros, pode colocar, tá? Ainda na página 55. Sonora. Apito de juiz, músicas instrumentais, sons anunciativos, músicas que só tem o instrumento, tá? E corporal. Aperto de mão, abraços, polegar fazendo sinal positivo, dança também que não entrou aí, tá bom? E a página 56 para terminar. As leis são um tipo de texto integralmente verbal. Observe o artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e na lei. Nesse texto aparecem diferentes letras que representam o som de S. Sobre isso, faço o que se pede. Retire do texto duas palavras com letras diferentes que representam o som do S. Criança e pessoas, ó, o C cedilha representa e o 2 S. E na outra página 56, se vocês acharem outras, podem colocar, tá? Retire do texto uma palavra em que o S apresenta som de Z. Para aí, vai lá achar, depois volta para conferir. Desenvolvimento. E para terminar, reescreva o texto, deixando apenas a criança ou o adolescente. O que vai mudar? A criança ou o adolescente
tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoa humana em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Ela vai passar para ser pro singular, porque vai ser uma pessoa só, não vai ser a criança e o adolescente, não vai ser só a criança ou só o adolescente. Bom, e atividades para você fazer pós-videoaula, página 57. Fácil, moleza. Um beijo e até a próxima, pessoal!